Fala investidor, beleza? Começando aqui mais uma aula de valor no nosso canal no YouTube. Estamos no episódio número 5 e na aula de hoje a gente vai falar sobre os custos que estão envolvidos na hora que a gente vai fazer os nossos investimentos em ações. Antes da gente começar a aula, eu já quero pedir aqui, se tu não é inscrito no canal, se inscreve, deixa teu like e compartilha esse vídeo com alguém que tu acredita que possa se beneficiar com esse conteúdo. Isso vai me ajudar a crescer muito e a levar a educação financeira para o maior número de pessoas possível. E se tu ainda não me conhece, meu nome é Bruno Aires, eu sou o fundador da Universidade de Valor e o meu objetivo aqui é ajudar você a investir de maneira melhor e mais inteligente. Então, vamos à aula de hoje. Vou pegar a tela aqui. Então vamos lá. Você tem ideia do custo total para fazer a manutenção da tua carteira, ou seja, todo o custo que envolve fazer o rebalanceamento, a compra e venda de ativos, casas de análise, taxa de corretagem, tem ideia do valor total desse custo? A maioria das pessoas não tem. Alguns até se preocupam ali com a taxa de corretagem, procuram saber qual tem taxa zero aí, em especial o Banco Inter e a Clear, ou outras corretoras aí com uma taxa um pouquinho menor, mas tem alguns outros muitos custos aí que a pessoa não coloca no papel, o investidor, principalmente o investidor iniciante, não coloca no papel e pode ser um erro aí que vai custar alguns pontos percentuais ali da rentabilidade total dos investimentos. Então, se você não controlar esses custos para investir, eles podem sair do controle e acabar corroendo aí uma grande parte do teu patrimônio aí ao longo dos anos. E essa é uma das variáveis que a gente consegue sim controlar. Basta a gente conhecer e entender quais são esses custos e como reduzir eles de acordo com o impacto que eles vão causar na nossa carteira. E é isso o que eu vou trazer aqui hoje, esse é o objetivo da nossa aula. Então a gente tem aqui basicamente 7 custos aí mais comuns a gente encontrar ao investir em ações, que são taxa de custódia, taxa de corretagem, emolumentos e outras taxas da B3, imposto de renda, taxa de administração, taxa de performance e alguns outros serviços aí como casa de análise, assinatura de aplicativos, de sites de notícias ou de dados em relação às empresas. Então tem esses outros serviços. Vamos começar aqui pela taxa de custódia. Vamos falar um pouquinho aí do que é, quanto custa, como reduzir, qual é o impacto. E uma coisa importante aí que também às vezes passa batido sobre a taxa de custódia. Então é uma taxa cobrada mensalmente por algumas corretoras para cobrir os custos relacionados aí à CBLC, que é a Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia, que nada mais é o local onde os nossos ativos aí são armazenados. Por exemplo, quando tu entra lá no home broker da corretora e envia uma ordem para comprar alguma ação, a custódia dessa ação ela não fica dentro da corretora, fica lá na CBLC. Esse é um dos motivos aí também que, se a corretora vier a quebrar, tu acaba não perdendo teus investimentos. Então essa é uma dúvida aí também que os investidores iniciantes têm. Se uma corretora quebrar, o que vai acontecer com os investimentos? Não vai acontecer nada, tu vai trocar de corretora porque toda a custódia está lá na CBLC. Mas essa é uma taxa que a maioria das corretoras não está cobrando. Então, fica até uma dica aqui, se tu encontrar alguma corretora que esteja cobrando taxa de custódia, ou seja, taxa para manter os teus ativos ali, tu descarta essa corretora porque a grande maioria delas hoje não cobra. Então a taxa de custódia acaba sendo aí zero. Como reduzir? Escolhendo uma corretora justamente com taxa de custódia zero, que hoje mais uma vez a maioria das corretoras aí tem taxa zero para custódia. Qual o impacto? Uma continha de padaria multiplica a taxa por 12 e divide pelo patrimônio investido. Digamos aí que tem uma taxa de custódia fixa em R$10 e um patrimônio de R$20 mil. O impacto
na rentabilidade da tua carteira vai ser 10 sobre 20 mil, que vai ser aí cerca de 0,05%. Um ponto importante aqui sobre a taxa de custódia é que o Tesouro Direto ele cobra taxa de custódia, ou seja, a B3 cobra uma taxa de custódia para o investimento no Tesouro, que é de 0,25% ao ano, e às vezes acaba passando batida aí, principalmente para quem está iniciando nos investimentos. Próxima taxa que a gente vai ver aqui é a taxa de corretagem. A taxa de corretagem nada mais é que aquela taxa que é cobrada quando a gente realiza nossas ordens lá na corretora, né? Ordem de compra e ordem de venda de um ativo. E quanto que custa? Ela varia de corretora para corretora. Aqui a gente está falando taxa de corretagem de ações, tá? Essa aula é uma aula voltada para o investimento em ações. Tem algumas corretoras que não cobram essa taxa de corretagem para fundos imobiliários e para ETFs, mas aqui esses valores que eu estou trazendo para vocês aqui são relativos a ações. Então aí tem corretoras com taxa zero, basicamente aí o Banco Inter e a Clear, e as taxas variam aí até 18,90, que é a taxa padrão da XP. Então se tu não tem nenhum assessor aí, não está vinculado a nenhum escritório da XP, a tua taxa padrão ali de investimentos vai ser 18,90. Como que a gente vai conseguir reduzir essa taxa? Optando por uma corretora com taxa mais barata, ou zero, ou um pouco mais que isso. Aí tem algumas outros no mercado aí que cobram R$ 2,50, R$ 5, R$ 7,50, R$ 10. Então dá para escolher uma taxa com a corretagem menor e também girando menos na carteira, fazendo menos ordens. Então se tu tem um aporte aí, por exemplo, de R$ 1.000 e tem uma carteira com 10 ativos, talvez seria mais interessante tu fazer um único aporte em um ativo, ou seja, comprar R$ 1.000 de um ativo ou R$ 500 em dois ativos, do que pulverizar aí R$ 100 em cada um desses 10 ativos. E qual o impacto da taxa de corretagem? O impacto variável. Vamos supor aí, variável de acordo com o número de ordens, né, claro, mas vamos supor aí o exemplo de uma taxa de corretagem de R$ 5 e um valor da ordem de 5 mil. Então a gente vai ter um impacto aí de 0,1% em relação a cada ordem que a gente fizer com essas características aqui. Então fica o exemplo aí para te calcular o impacto da taxa de corretagem nos teus investimentos, que deve ser uma taxa bem observada aí, principalmente se o teu aporte é pequeno. Então tu deve considerar investir sim em uma corretora com taxa zero ou taxa bem baixa aí, dependendo da relação do teu aporte. Terceira taxa que a gente tem são os emolumentos e as outras taxas que a B3 cobra em relação aí às transações. Então são um conjunto de pequenas tarifas cobradas pela Bolsa de Valores, pela B3, relativas às transações ali que ocorrem nos ativos, também no mercado futuro. Então, falando mais uma vez aqui em relação às ordens de compra e venda de ações, é cerca de 0,3%, 0,03% que a B3 cobra por cada ordem. Como reduzir isso? Girando menos a carteira, ou seja, enviando menos ordens de compra e venda ao longo da tua jornada aí como investidor. E qual é o impacto? Muito baixo, né? 0,03 por ordem. Ele se torna maior para quem é especulador, ou seja, para quem faz day trade, swing trade, a taxa de emolumentos acaba tendo um impacto maior na carteira. Para quem faz aí o buy and hold, faz o aporte regular mensal ali, acaba não sendo um grande impacto na nossa jornada como investidor. Número 4 aqui, imposto de renda. Imposto de renda nada mais é do que aquele ganho de capital que a gente tem que deixar uma parte do lucro lá para o governo. Então sempre que a gente tiver um ganho de capital, uma parte desse lucro vai ser retida aí no imposto, vai ter que gerar uma DARF, e geralmente quem faz as operações de venda vão ter que gerar uma DARF, que é o boleto lá para acabar pagando aí o imposto de renda. Quanto que custa? Operações normais de ganho de capital, ou seja, que não
estão vinculados a day trade, que é o swing trade. O buy and hold normal aí não deixa de ser um swing trade. Então são 15%. E também nos fundos de ações a gente tem um IR aí de 15%. Como reduzir? Conhecendo as regras. Então, quando a gente está investindo diretamente em ações, se a gente realizar vendas de até 20 mil reais por mês, as ações não são tributadas, ou seja, a gente tem uma isenção dessa taxa aqui de imposto de renda de 15%. Então procura sempre aí vender no máximo até 20 mil reais mensais das tuas ações. Tem algumas pessoas que usam essa estratégia justamente para reduzir esse risco. Um exemplo clássico aí é o Primo Rico. Ele faz a carteira dele lá rumo ao bilhão, onde todo mês ele acaba vendendo aí até 20 mil reais para ir rebalanceando e também não incorrer nessa taxa aí de imposto de renda. E qual é o impacto disso? Reduz a rentabilidade total em 15%. Só salientar aqui que os fundos de ações não têm essa isenção, então qualquer ganho de capital aí nos fundos de ações vai incorrer 15% aí na rentabilidade. Agora, taxa de administração. Taxa de administração é cobrada em fundos de investimento, tanto os fundos de investimentos ativos aí, como por exemplo o Alaska Black, ou como em ETFs. Então ele incide sobre o capital que tu investiu nesse fundo. Então nos fundos de ações, em geral, a gente tem uma taxa de administração de 2% aí dos fundos mais clássicos, aí, dos mais padrão, uma taxa de 2% de administração. E nos ETFs varia de cada ativo. Por exemplo, aqui no BOVA11 a gente tem uma taxa de 0,3%, no IVVB11 0,24% e no SMAC11 0,5%. Essas são as taxas aqui, são todas anuais, que eu não acabei esquecendo de colocar, mas são todas taxas anuais. Como reduzir? Investindo diretamente em ações. Então, quando a gente faz o nosso stock pick, quando a gente faz a nossa própria seleção de ativos, a gente não incorre nessas taxas. Ou então optando pelo investimento em ETFs. A gente pode ver aqui que são taxas aí bem pequenas também, que não vão ocasionar grandes impactos na nossa economia, na nossa rentabilidade. Um pouco diferente aqui dos fundos de ações. E qual o impacto disso? É justamente o valor percentual aqui que vai ser reduzido lá da nossa rentabilidade. E um ponto importante aqui é que essa taxa ela já está embutida na cota do fundo, ou seja, ela já está com a rentabilidade líquida ali quando tu vai visualizar o preço da cota. Então ela já está embutida no fundo. Próximo aqui também relativa aos fundos aí, agora principalmente aos fundos de investimento ativo, que é uma taxa cobrada quando o fundo tem um bom desempenho. E o que significa o fundo ter um bom desempenho? É quando ele excede o benchmark, ou seja, o índice de referência dele. Geralmente os fundos de investimento em ações têm o benchmark como o Ibovespa, que é aí a nossa referência quando a gente está falando de ações. A nossa referência é o índice Ibovespa. Quanto que custa essa taxa de performance? Geralmente é o padrão lá de 20% que excedeu o benchmark. Então, quando a gente está falando em fundos de investimento, geralmente a gente tem um padrão 2/20, que o pessoal fala, que é 2% de taxa de administração e 20% de taxa de performance. Como reduzir isso? Investindo diretamente em ações ou em ETFs. Os ETFs, por serem gestão passiva, ou seja, não terem que ter um pensamento em relação a cada ativo que vai ser investido, não tem nenhum estudo por trás disso. O ETF ele simplesmente replica o índice, a gente não tem uma taxa de performance, até porque a ideia do ETF é ter a mesma rentabilidade do índice em questão. E qual o impacto disso? Reduz a rentabilidade total do fundo quando ele supera o benchmark, ou seja, vai reduzir em 20% a rentabilidade quando ele supera o benchmark. E também essa taxa já está embutida aí na cota do fundo.
A taxa de performance e taxa de administração também existe para fundos imobiliários, mas como nosso foco aqui nessa aula é falar sobre ações, então eu não estou evidenciando, mas quando for investir em fundos imobiliários também é bom analisar essas duas taxas aqui, tanto a administração quanto a performance. E por último aqui, não menos importante, são os outros serviços, que eu considero que são os principais vilões aí e onde estão os custos que o pessoal mais negligencia, que não coloca na ponta do lápis na hora de calcular o retorno real dos investimentos. Então, são todas as taxas ligadas aos seus investimentos. Geralmente, a gente não dá conta desse impacto na nossa rentabilidade, mas porque são taxas indiretas, ou seja, assinatura de casa de análise ou de aplicativos. Por exemplo, se tu assina o Kinvo ou alguma casa de análise aí, Suno, Eleven, Nord, então Empíricos, qualquer casa de análise que tu seja assinante, ou algum aplicativo de informação sobre ações, qualquer coisa que esteja relacionada com a tua carteira de investimentos, com a manutenção da tua carteira, tu vai ter que colocar nesse cálculo para conseguir também saber o impacto desse custo em relação à tua rentabilidade. Então, quanto que custa? Depende do caso, depende do serviço, né? Como reduzir? Entender o impacto percentual sobre os investimentos e avaliar se realmente é necessário usar aquele serviço. Às vezes tu está assinando aí 3, 4 casas de análise e não está usando nenhuma. Eu mesmo sou uma pessoa que assino casa de análise e estou sem tempo para acompanhar e entra no custo lá dos meus investimentos. Claro que eu consigo analisar esse impacto aí, não é um impacto tão relevante assim na minha carteira como um todo, mas é um serviço que eu não estou utilizando muito e estou pagando como se fosse um custo aí para a manutenção da minha carteira. E qual é o impacto? Trouxe um exemplo aqui, que é justamente uma assinatura de R$ 29,90 em algum serviço, pode ser aí uma casa de análise, um aplicativo, um aplicativo de informação, um aplicativo de gestão de carteira, o que for, que tu vai pagar R$ 29,90 por mês. No ano, isso vai custar R$ 358,80 e o impacto vai ser calculado em relação a quanto tu tiver investido, ou seja, o valor total da tua carteira. Se tu tem R$ 5.000 por mês só investido e tu usa uma assinatura aí de R$ 29,90 por mês, tu vai ter um impacto total de 7% ao ano na tua carteira. Então, pensa, é muito alto. Se tu tem 10 mil investido, o impacto é 13,59. 20 mil, 1,79. A partir de 50 mil, começa a fazer sentido tu ter aí um custo só para informações da tua carteira. Isso aqui é só um estudo, é uma sugestão minha aqui, esses valores, mas é para ti ter uma noção do impacto. Então, se tu tem uma carteira de investimentos aí muito baixa, toma bastante atenção em relação aí a fazer a assinatura de uma casa de análise, por exemplo. E esse é o maior impacto aqui que a gente acaba não medindo. De repente, o que tu conseguiu aí, investimentos no ano foi 7%, tu ficou no 0 a 0, ou seja, toda a rentabilidade da tua carteira foi só para pagar esse serviço. Então esse eu considero aí o custo, a taxa que a gente mais negligencia, que a gente não se dá conta, talvez até por falta de conhecimento mesmo. Mas a partir que tu tá enxergando essa aula, eu te convido a fazer uma análise aí de todos os custos que estão envolvendo a tua carteira e descobrir o real impacto desse custo nos teus investimentos. Achando aqui. Então, finalizando a aula, é bom a gente entender a importância do controle desses custos, que basicamente nos trazem aí 4 grandes aprendizados, aí 4 benefícios, que é manter uma relação saudável das despesas atreladas aos investimentos, aumentar a rentabilidade líquida da carteira, evitar prejuízos desnecessários, ou seja, custos desnecessários,
e também destravar o sucesso a longo prazo, porque se a gente pegar aí, por exemplo, um custo de 3% ao ano no longo prazo, vai trazer um impacto muito grande para a nossa carteira e aí em 20, 30 anos. Então é bom a gente tentar reduzir ao máximo esses custos. Então a gente tem que ter plena consciência desse custo e não subestimar quanto que a gente pode reduzir. Um quanto que esse custo pode reduzir a rentabilidade da carteira, porque se tu não está presente para isso, ou se tu não está consciente para isso, o retorno real total da carteira, ele é o retorno nominal, que é esse retorno que a maioria das pessoas enxerga e também contabiliza como, entre aspas, sendo real, mas na verdade é o retorno nominal, menos os custos que estão envolvidos nos investimentos, que foram todos esses custos que eu apresentei na aula aqui, menos também a inflação, que também muitas pessoas não colocam na conta na hora de fazer o seu cálculo aí da rentabilidade real da carteira. Então é bom a gente entender que não é só aquele númerozinho nominal ali. O que a gente vai ganhar realmente de dinheiro envolve aí diminuir custos e diminuir a inflação. Então é isso. Essa foi a nossa aula número 5, falando aí sobre os erros mais comuns ao se investir em ações. Os custos mais comuns, que são taxa de custódia, taxa de corretagem, emolumentos e outras taxas da B3, imposto de renda, taxa de administração, taxa de performance e outros serviços. Eu peço, se tu ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, vou responder o mais breve possível. E mais uma vez, se esse conteúdo fez sentido para ti e tu conhece alguém que pode se beneficiar com ele, compartilha com essa pessoa, porque vai me ajudar nessa missão de levar a educação financeira e ensinar mais pessoas a investir de maneira inteligente e construir um patrimônio para poder atingir os seus objetivos. A aula de hoje fica por aqui e eu te vejo no próximo episódio da Aula de Valor. Um grande abraço!